Vinho, uma bebida extremamente simbólica e que acompanha a história do homem ao longo dos séculos. Osíris, Baco, Dionísio, dos deuses egípcios e greco-romanos ao Extremo Oriente, as passagens da Bíblia. O vinho é tido como símbolo da revelação, da verdade, isso sem falar de sua essência religiosa. Não podemos deixar de dizer que o vinho também proporciona bons momentos de descontração, pois promove a socialização. E pensando artisticamente, o vinho é como a música, tem que ser harmonioso e equilibrado em suas notas. Olá, começa agora o Artefato. Hoje a conversa é com o Jeff Previero, especialista em vinhos, também conhecido como enófilo. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Jeff Previero entrou no mundo da cozinha ao abrir uma cantina italiana, onde iniciou seu trabalho como chefe. Fez também pós-graduação em gastronomia, vinhos e bebidas pelo Senac. Essa trajetória o aproximou cada vez mais do estudo dos vinhos, o que o fez fundar a primeira confraria de vinhos de Bauru. Tornou-se também diretor de cursos e eventos da Associação Brasileira de Sommeliers de Bauru e atualmente ministra cursos e palestras para iniciação à enofilia, degustação técnica e harmonização. Olá, Jeff, bem-vindo ao Artefato. Obrigado, eu agradeço o convite e poder estar aqui dividindo esses momentos com vocês. Muito obrigado. Vamos falar de vinho, então. Jeff, você é enófilo, que é um especialista em vinho. Mas qual a diferença entre o enófilo, enólogo e sommelier? O enólogo é o profissional que faz a faculdade de enologia ou que ele tem como profissão já por ser um prático. É aquele que faz todo o processo do vinho. Ou seja, planta a uva, faz o vinho, guarda o vinho, tem toda a parte comercial do vinho. Esse é o enólogo, seria o profissional completo. O enófilo, ele é o amante do vinho, é o amigo do vinho, é aquele que todo mundo que gosta de vinho é um enófilo. Agora, dentro dos enófilos tem aqueles que gostam mais, que gostam menos, que estudam mais, que estudam menos. Os que praticam da enofilia como um meio de vida, que é o meu caso. E o sommelier, ele é também um amigo do vinho, mas ele trabalha com vinho, né? Ele estuda sobre vinho e ele trabalha recomendando vinho, ou numa adega, ou num restaurante, ou numa importadora. Então ele até então não era uma profissão reconhecida. A partir de 2011 foi reconhecida como profissão, como o enólogo também. Em 2009 foi reconhecida como profissão. O sommelier, o enófilo jamais vai ser reconhecido como profissão, porque todos nós que gostamos de vinhos somos enófilos. A equipe do Artefato conversou com Philippe Darrier, professor de enologia na Université de Bordeaux, na França. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin? Alors, d'abord, c'est un produit qui apporte du plaisir. Donc un vin, c'est pour ça que le vin existe, c'est pour apporter du plaisir. Donc au plaisir au niveau de sa couleur, du plaisir au niveau de ses arômes, du plaisir au niveau de sa saveur, de son goût, de la persistance de son goût. Ça peut être du plaisir aussi avec le bruit que l'on entend quand on verse le vin dans le verre avec la bouteille. Un plaisir apporté par tout un tas d'approches du vin qui excite notre système sensoriel. Alors après, l'autre élément pour moi important dans la qualité d'un bon vin, c'est le fait qu'au niveau de son goût, au niveau de sa saveur, je dirais deux adjectifs qu'il apporte de la complexité, soit complexe, hein, et c'est-à-dire qu'un produit complexe, c'est quand on y revient, on va encore trouver quelque chose de nouveau. Et après, c'est l'équilibre de la saveur. Donc ça veut dire que ça fait quelque chose qui est harmonieux, délicat, vous voyez. Mais vous savez, on peut faire le parallèle avec un morceau de musique. Donc
Qu'est-ce qui fait qu'on apprécie un morceau de musique? C'est une mélodie, vous voyez, qui est pleine d'équilibre, voilà, qui nous trotte dans la tête. Elle est, voilà, souvent, elle a quand même une certaine, elle est quelquefois simple, mais souvent il y a quand même une mélodie qui est originale. Et puis après, c'est une mélodie qui, voilà, va un certain équilibre, complexité plus ou moins, mais c'est un petit peu pareil. Et surtout, on va la reconnaître par rapport à d'autres. Você acredita que o vinho é uma bebida que precisa ser desvendada para ser apreciada? Eu tenho certeza disso. Porque o vinho não foi feito para ser bebido, e sim degustado, né? E como ele é a única bebida viva, ele precisa ser trabalhado para você poder extrair o melhor dele, né? O vinho ele tem que ser tomado devagar, não é como você toma um chopp, manda o primeiro para refrescar, o segundo para matar a sede e o terceiro para ver se eu vou apreciar. Não, o vinho desde o primeiro gole você tem que estar sempre observando a evolução dele, cada momento que passa ele vai ficando melhor. Quando chega no finalzinho da garrafa parece que é a parte mais agradável do vinho, porque ele teve aquele tempo de maturação, de abertura, de respirar, né? E de você analisando a evolução dos aromas dele e tal. E quais são os primeiros elementos que a gente deve analisar logo quando a gente abre uma garrafa de vinho? A primeira coisa que a gente observa é a translucidez dele, se ele tem que ter brilho. Segundo, é o aroma, para ver se não tem aroma de nada estragado, se ele não está estragado. Porque se ele tiver turvo, pode ser que ele já esteja evoluído e estragado. Se ele não aparentar no visual, você vai pegar pelo aroma. Se ele aparecer notas de vinagre, de ovo choco, ou seja, notas desagradáveis, é porque o vinho está estragado. É aquele momento quando o pessoal balança a taça para aí já é o segundo, ou seja, segundo ou terceiro estágio. Tá? O primeiro estágio, quando você chega no restaurante e fala, eu não entendo nada de vinho, o cara colocou o vinho para eu experimentar, mas, põe aí, não. Quando serve-se assim, é porque você, primeiro, quando põe, é para você ver se ele está realmente translúcido. Segundo, você nunca pega na taça e balança ela direto. Não faça um movimento, porque se tiver algum aroma desagradável, pode ser que ele se misture. Então, primeira coisa, o garçom colocou o vinho, você vai sentir o aroma dele sem movimentá-lo na taça. A partir do momento que você sentiu o aroma, está perfeito? Aí você vai movimentar ele, para ele começar a soltar os seus gases, os seus aromas, aí você volta a pôr no nariz, para ver a evolução, se não tem notas nenhuma estragada, porque às vezes você não percebe nos aromas primários, e sim nos secundários, aí que você vai pôr na boca e ver se está em equilíbrio. Cada um na sua proporção para deixar o vinho mais agradável. A temperatura é essencial na hora de servir um vinho. O que eu posso dizer para você é que a temperatura de um vinho, ele vai de 4 graus a no máximo, estourando, 18, 19. Né? Isso não acontece no Brasil. Porque no Brasil, o primeiro que as pessoas têm o mau hábito de falar assim, eu quero vinho na temperatura ambiente. Nós não temos temperatura ambiente de 18 graus. Por isso que a gente passa, ou põe numa adega climatizada, ou põe num balde de gelo para você trazer o vinho para baixo. O vinho, quando está acima da temperatura, ele nos dá um buquê alcoólico muito desagradável. E também perde a parte aromática, porque esse buquê alcoólico, ele vai inibir. Quando você põe na boca, parece que vai explodir. E se você tomar um vinho tinto numa temperatura muito baixa, ele vai aparecer a acidez, exatamente o que não pode aparecer no vinho tinto. O Artefatos está de volta. Jeff Previero é o nosso convidado. Ele é enófilo, um especialista em vinhos e explica para a gente um pouco mais sobre essa bebida tão simbólica. E realmente é uma bebida muito simbólica. Bom, o primeiro relato dela está na Bíblia, né? A primeira passagem é a transformação da água em vinho. Então, parte-se do princípio que ela também tem um fundo religioso. Então, está totalmente associado. Se você pegar a Igreja Católica, faz parte do ritual católico, né? Em algumas igrejas, eu tive a oportunidade de dar um curso no Mato Grosso, o vinho que o padre bebe, que só ele bebe na hora da comunhão, é servido a todos os fiéis, né? Naquela medida da hóstia, mas todos os fiéis iam lá
molhar na taça de vinho. Então, ele é uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil, o consumo não é aquilo que a gente gostaria, né? Mas é uma bebida simbólica, cultural, é uma bebida que tem um apelo comemorativo. Jeff, não é necessariamente o prato a ser servido que faz a harmonização com o vinho. Por exemplo, massa e carne vermelha costumam ser servidas com vinho tinto e carnes mais leves com vinho branco. Você concorda com isso? Olha, isso é um facilitador, tá? Mas não pode ser uma regra, porque a complexidade da comida e do vinho é que você tem que buscar. Né? Se você fizer um prato mais complexo, com certeza você vai buscar um vinho também mais complexo, né, para poder harmonizar. Agora, essa regra ela funciona quando você tem que fazer alguma coisa rápida, que você tem que usar o que você tem de ferramenta na mão. Porque quando a gente pensa em harmonização, é o elemento mais difícil. Por quê? Se você passar do ponto de sal num produto, você já perde o equilíbrio. Porque o sal, ele entra em confronto com o vinho. Então, é uma coisa muito sensível. Vou te dar um pequeno exemplo. Queijo e vinho, é o que mais se fala de harmonizar. É a harmonização mais difícil. Por quê? O queijo e o vinho são irmãos. O queijo, ele passa por um processo de fermentação, de maturação, de guarda, né? Como o vinho. E aí o queijo, quando ele está um queijo jovem, ele vai harmonizar. Todo queijo jovem ele é mais ácido. Então ele vai harmonizar nesse momento com o vinho branco. Quando ele estiver de uma forma, com a maturação boa, né, no seu auge da maturação, ele vai harmonizar com o vinho tinto. E dependendo, se fosse um gorgonzola. O gorgonzola jovem, ele é branco, casca branca, pouco verde dentro. Extremamente ácido, vinho branco. Se ele tiver na maturação com bastante verdinho, já está naquele ponto que você corta, ele já está fazendo fatias. Essa é a maturação perfeita dele. Quando ele é branco, você vai fatiar, ele quebra. Quando ele vai, maturação perfeita, você vai fatiar, ele faz as fatiazinhas. Então, vai com vinho tinto. Quando você vai fatiar dele, ele gruda na faca, porque ele já passou do ponto de maturação. Ele já está com bastante maduro. Ele já combina com vinho de sobremesa. Então, a harmonização é uma coisa muito... É um processo complexo. Complexo para a gente classificar simplesmente isso combina com aquilo. A princípio, brancos com carnes brancas, tintos com carnes tintas. Essa seria a melhor dica de harmonização, então. Cara, a melhor dica de harmonização, se você vai preparar um jantar e você tem tempo, prepare um jantar só para você, faça uma comida só para você, busque um vinho que fique legal, depois se apresenta para os seus amigos. Porque se fizer na surpresa, você pode ser surpreendido. E você acredita que o vinho faz parte da cultura brasileira? Infelizmente, não. Mas você tenta, né? Você harmoniza churrasco com vinho. É a melhor harmonização que tem. Jura? É. Por quê? A carne, quando a gente fala de churrasco, a gente não está falando de churrasco de frango, de peixe. Nós estamos falando de carne vermelha, que é o nosso consumo. A carne vermelha é difícil de digestão. Então, quando você toma cerveja, você começa um processo de digestão lenta, porque a cerveja não ajuda a digerir a carne. Então, se você tomar vinho, o vinho, tanto branco quanto tinto, ele vai ajudar na digestão dessa carne. Então, quando você começa um churrasco, né? Churrasco de domingo, começou às 10 da manhã, terminou às 4 da tarde. Se você estiver tomando cerveja e comendo churrasco, quando chegar às 4 horas da tarde, você está estufado. Né? Se você fizer isso com vinho, você vai chegar às 4 horas da tarde, você pode ir para casa dormir, dar uma descansadinha, você não vai estar estufado, porque ao mesmo tempo que a carne, você vai ingerindo a carne, você vai ingerindo o vinho, ele vai ajudando já no processo de digestão. Sem contar que a carne passa a ter muito mais sabor quando você toma com vinho do que com a cerveja. Acontece o seguinte, a cerveja, as pessoas têm o hábito de tomar ela fora da temperatura. O que acontece? Cerveja menos 4 graus. Quando você põe na sua boca, o que acontece? Queima a sua papila gustativa. Você não sente o gosto? Você não sente o gosto de nada. Se eu te der qualquer marca de cerveja a 4 graus negativo, muito pouca diferença vai ter de sabor. Né? Agora, o vinho não. Você tomando ele, você vai estar a todo momento desfrutando de uma nova taça. Ele vai estar fazendo parte da comida. Ou seja, você pega uma carne untuosa,
e seu vinho às vezes está um pouco tânico, quando você vai comer o churrasco, a tanicidade do vinho é quebrada pela gordura. Então você está toda hora harmonizando, extraindo o melhor da carne e o melhor da bebida. Por isso que é prazeroso. Estamos de volta com Artefato. Hoje a conversa é sobre vinho e quem está aqui batendo um papo com a gente, dando umas dicas, é o especialista nessa bebida, Jeff Previero. Jeff, um vinho mais encorpado tem a ver com o processo de envelhecimento ou de fermentação? Ele tem a ver com a fruta, com nenhum dos dois, porque um é consequência do outro. Você só consegue um vinho mais encorpado quando você tem um fruto de melhor qualidade. Vamos explicar isso melhor. O processo de produção de um vinho, você só consegue fazer um bom vinho se tiver um bom fruto. E para você ter um bom fruto, tem uma palavrinha francesa chamada terroir, que é os fatores que influenciam na produção dessa fruta. Isso é para qualquer fruta, não é para a uva. Ou seja, se as condições climáticas, solo, vento, chuva, tudo que proporciona o amadurecimento da uva, principalmente o sol, que o sol é fundamental quando vai fazer a maturação da uva. Quando ela chega no momento final dela ficar madura, ela precisa de muito sol. Muito sol significa maior sacarose. Quanto mais sacarose, maior o teor alcoólico. Então, eu vou ter um fruto de excelente qualidade. A partir do momento que eu tenho um fruto de excelente qualidade, eu posso fazer um vinho excelente, como posso fazer um vinho medíocre. Agora, se eu tiver um fruto medíocre, jamais vou fazer um vinho de alta qualidade. Agora, como a gente consegue mais corpo? Primeiro, com fruto de alta qualidade. O homem, ele interfere em uma parte só, nesse processo todo. Primeiro que adubando na hora certa e depois na quantidade de produção por pé. Então, se eu deixar um pé de uva produzir, ele pode produzir 25 quilos. Só que aí vai dar uma uva medíocre. Se eu fizer esse pé produzir 1,5 kg, eu vou ter uma uva de excepcional qualidade. A concentração daquela produção vai ser para esse cacho de uva. Eu vou conseguir, com 1,5 kg, fazer 1,5 litro de vinho. Só que um vinho de altíssima qualidade, de um grande corpo e, consequentemente, quanto mais corpo, o vinho pode ser guardado por mais tempo. E quais são as principais uvas utilizadas para se fazer o vinho? Olha, as mais comuns, Cabernet, Merlot, Malbec, Cabernet, né, aqui na América do Sul. Tá? Ou seja, no Novo Mundo se utiliza mais essas uvas. Agora, na Europa, para cada país tem as suas uvas típicas. Né? Portugal tem as suas uvas típicas, a Itália, a França. Essas uvas todas que eu falei para você, a origem delas são francesas. Elas são tidas como uvas internacionais. Então, essas uvas quase todo mundo planta. Né? O que a gente, no Brasil, ou seja, no Novo Mundo, que é tirando a Europa, todo mundo se preocupa com a uva. E quando você pensa na Europa, eles se preocupam com o produtor, com a qualidade. Com a região. Vinho, com a região. Então, a uva é importante, mas ela não é mais importante do que quem produz. Aliás, a nomenclatura do vinho, ela é dada por conta da região que essa uva é plantada ou pelo nome da uva? Olha, só para você ter uma noção, Europa é tudo por região. Eles estão tentando hoje fazer pelo nome da uva, porque é uma modernidade do vinho, onde houve esse boom de consumo mundial, né, que saiu o cenário europeu de vinho, que eles mantêm ainda a sua majestade de ser os grandes produtores. Mas os chilenos estão no mercado. Aí que entra o Novo Mundo. O Novo Mundo trata o vinho como uma uva. Né? Eu tomei um Cabernet Sauvignon, eu tomei um Merlot, eu tomei um Taná, tomei um Malbec. Os vinhos europeus se tornam por região. Eu tomei um Bordeaux, eu tomei um Rioja, eu tomei um Chianti, eu tomei um Dão, eu tomei um Alentejo, tomei um Douro. Entendeu? Você trata por região. E essas regiões, cada região ela tem a sua uva típica. Né? Hoje, os países europeus, eles estão porque eles são muito bairristas, tá? Portugal só fazia com as uvas dele. A Itália também. O que eles estão fazendo? Modernizando o vinho deles. Hoje eles estão pegando as uvas francesas e estão inserindo. Porque, queira ou não, as nobres uvas são francesas. Né? Então, eles inserem na produção dos vinhos dele para melhorar a qualidade, deixar um vinho mais moderno, um vinho mais fácil de beber. E o mercado de vinhos é interessante no Brasil?
Tem muito a crescer ainda, mas muito, 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 muito. A per capita nossa, só para você ter uma noção, a per capita do nosso país vizinho aqui, na Argentina, é 43 litros por pessoa. No Brasil, até o último estudo feito, era 1,8. Dizem que está com 2,0. Ou seja, é nada. Né? Não faz parte da nossa cultura aí. Não faz parte da cultura. É que a concentração e consumo de vinho está aqui na Sudeste e Sul. Né? Tem no Nordeste, tem consumo, inclusive tem produção de vinho no Nordeste, né? No Vale do São Francisco. Mas a concentração é menor, né? O consumo é menor. E o nosso país é muito grande. A gente conta como per capita a Amazônia, Rondônia, Pará, apesar que em Belém do Pará se consome muito vinho branco. Né? Mas, infelizmente, é pequenininha se comparar com o nosso vizinho aqui. E a gente recebeu uma pergunta pelo Facebook aqui da TV do Marcial Petrolini, que ele gostaria de saber qual a melhor maneira para armazenar um vinho, tanto fechado quanto após aberto, porque a maioria das pessoas não podem ter uma adega em casa. Isso é legal, uma pergunta bastante interessante. Olha, está nascendo, né, já está aí no Brasil sendo comercializado, a Nova Zelândia, a Austrália, eles estão usando muito uma rolha hoje chamada screw cap, que é uma rolha metálica, que é um sistema muito inteligente de se guardar um vinho. Por quê? Primeiro que você não precisa guardar mais o vinho deitado, porque os grandes vinhos vão continuar sendo envasados com rolhas naturais. O certo de um vinho de rolha natural é sempre deixar ele na posição deitado, porque a rolha tem que ficar úmida, senão vaza. Então, o vinho deitado ele ocupa um espaço maior. Agora você vai falar, mas tem rolha sintética, também não precisa deixar deitado, você pode largar em pé. O screw cap você pode largar em pé, então você ocupa menos espaço e não vai estragar teu vinho. O que a gente tem que tomar cuidado para quem não tem uma adega, a adega, ela facilita a vida da gente quando a gente chega em casa o vinho está pronto para você beber. Se você não tem uma adega, você tem que pôr na geladeira. Agora, qualquer um precisa guardar o vinho em locais onde não tem variação térmica durante o dia e noite. Sabe, de dia está 40 graus e de noite está 15. Então, essa variação térmica estraga o vinho, vai fazer com que ele envelheça mais rápido. Né? Outra coisa, exposição à luz. Essa luz aqui é artificial, também prejudica. Então, um lugar adequado, um lugarzinho que não tenha vibração, que não tenha excesso de claridade, que não tenha inversão térmica muito grande, esse é o melhor lugar. Eu digo, o melhor lugar que tem numa casa é uma gaveta embaixo da cama. Tá? Agora, depois do vinho aberto, se for um vinho jovem, você pode ou pôr a rolha e deixar em pé na geladeira, mas para quem tem o hábito de tomar todo dia, assim, abre uma garrafa e toma um pouquinho e guarda, hoje tem uma bombinha que chama-se Vacovan, salva-vinho, bomba de vácuo, que você coloca uma rolha metálica que você faz o bombeamento e você tira o ar de dentro dela e o vinho permanece por mais tempo. Agora, cada vinho tem uma vida maior, sabe? Então tem vinho que são os vinhos mais jovens, você pode largar até 7 dias. E tem vinhos, que é o mais incrível, principalmente alguns vinhos nacionais, bons vinhos nacionais, que você abre ele hoje, toma um pouco, no dia seguinte ele está mais gostoso. Você é maluco, Jeff? Não, não sou maluco. Olha que interessante. Tem alguns vinhos que ficam... Os mais nobres vinhos brasileiros, se você tomar no dia seguinte, eles são mais gostosos. Ele respira. E que um leigo deve levar em conta na hora de comprar um vinho? É o rótulo, é a safra, é a região? Olha, quando as pessoas me perguntam assim, qual o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que você gosta de beber. Tá? A gente fica brincando aí dos vinhos, né? Do sangue de bois e tal, mas aí a gente tem que respeitar o paladar de cada um. Ele é feito de uva, ele é vinho, tá? Agora, nesse quesito vinho de mesa, você compra aquilo que você achou mais bonitinho, porque não tem referência a te dar. Tá? Agora, quando você passa a falar de um vinho fino, de um vinho vitivinífera, né? Você tem que observar o produtor, se a uva pode te agradar, apesar que eu já disse que a uva é muito relativo, porque a mesma uva pode ser feito vinhos de diferentes qualidades, né? Posso fazer um Cabernet super encorpado, como posso fazer um Cabernet medíocre. Né? Mas é um importante. Agora, se você não conhece nada, melhor você perguntar. Mas os fatores mais importantes na escolha de um vinho é o produtor. Tá? Olha, eu quero tomar um vinho da Argentina. Então, se você conhecer um produtor, sabe que é um cara sério, que faz um vinho honesto, então é mais fácil você sempre escolher pelo produtor. Agora, eu não conheço nenhum produtor argentino, cara, peça ajuda. Todo restaurante hoje, todo supermercado tem alguém para pedir ajuda. Porque a variedade de vinho que nós temos hoje é muito grande. Ou senão você vai na recomendação de um amigo. Ou pergunta para o Google.
Pergunta pro Dr. Google, ele responde Dr. sempre Google quase responde. tudo, né? E para fechar, Jeff, qual o seu vinho favorito? O meu vinho favorito, o meu vinho favorito é o Amarone, um vinho italiano da região do Vêneto. Pena que eu não posso tomar sempre, porque o valor dele não é tão comercial, né? Mas é o meu vinho favorito. Jeff, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Obrigado mesmo pela visita aqui no Artefato. Eu fico feliz de poder participar do programa, um programa produzido aqui em Bauru, né? Para bauruenses e agora indo para a NET, muito mais. E assim que vocês precisar bater um papo, contar algumas histórias de vinho, eu tenho algumas boas para contar para vocês. Valeu, a gente conta contigo, Jeff. O Artefato de hoje conversou com o especialista em vinhos, Jeff Previero. Se você quiser rever este programa, acesse www.tv.nesp.br/artefato. Lá você encontra os programas que já foram exibidos e também conteúdos extras preparados. A gente se vê na próxima semana.